anunciamos Jesus, vai para o ar. Nós estamos vendo que os sacramentos nos comunicam as graças obtidas por Jesus Cristo na sua paixão, morte e ressurreição. Jesus é que nos mereceu tudo aquilo que recebemos nos sacramentos. Então, agora sim, nós podemos ir a uma definição de sacramentos. E eu vou a uma definição que é clássica. Sacramentos são sinais sensíveis, que se pode, portanto, tocar, ver, olhar, cheirar, há inclusive o óleo que é usado, sensíveis e eficazes da graça. Sinais sensíveis e eficazes da graça. Quer dizer, portanto, produzem aquilo que simbolizam. Instituídos por Cristo, que é uma particularidade. Não são invenção da igreja, de um papa, de um santo. Cristo que os deixou à igreja e confiou à igreja com todo o carinho dele, e pelos quais nos é concedida a vida divina. A vida divina, como é divina de Deus, só Ele pode nos dar. E Ele nos dá a sua vida, a possibilidade de participarmos de sua vida pelos sacramentos. Então eu repito, sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é concedida a vida divina. Cada pensamento desse, cada palavra tem o seu peso. E repito, não dá hoje aqui para a gente fazer toda uma teologia dos sacramentos. Quando se estuda teologia, cada sacramento às vezes ocupa vários meses de aula do professor para se poder penetrar. Aqui, repito, é para você ter uma ideia e saber, eu estou diante do grande mistério do amor de Deus. Alguns sacramentos imprimem caráter, nós dizemos. Quer dizer, dado uma vez aquele sacramento não se repete. Por exemplo, batismo. Foi batizado, batizado será para sempre. Até às vezes alguém vem, nos procura o bispo, olha, eu fui batizado, mas eu quero anular o meu batismo, não quero mais. Não dá. É uma marca profunda. A pessoa eternamente vai ser marcada por alguém que foi batizado. O batismo, a confirmação, também chamado crisma, só se recebe uma vez, e também o sacramento da ordem. Quem foi ordenado ou diácono, ou presbítero, padre, ou bispo, é para sempre. E são conferidos, portanto, só uma vez a cada pessoa. Os sacramentos, é bom que se diga, não são sinais mágicos, porque tem pessoas que pensam assim, não, ele acabou, fez, recebeu. Não, eles são dados a pessoas que têm fé, supõem a fé. Eles vão aumentar a fé da pessoa, mas eles supõem. Então não adianta dar um sacramento para quem não quer, para quem não está preparado. Diferente do batismo, que desde o início da igreja, crianças foram batizadas diante da fé dos pais. Se um pai, se uma mãe quer o melhor para os seus filhos, como não vai querer a filiação divina? Mas, repito, sacramentos não realizam as coisas sem a colaboração das pessoas. Deus nos trata como pessoas adultas, esperando nossa colaboração na recepção. Por exemplo, se eu comungo sem pensar naquilo que eu estou fazendo, não é que não vou receber nada, mas vou receber muito pouco, porque eu não abri o meu coração para a ação de Deus. E você sabe, o coração tem uma porta que só se abre por dentro. E não adianta, nem Deus força, Ele tenta, se aproxima, pede para ser acolhido. Como Cristo age nos sacramentos, eles são eficazes. São eficazes e comunicam aquilo que significam. Comunicam independente da maior ou menor santidade do ministro.
Dá um exemplo, o batismo confere a vida divina. Mesmo que o ministro seja indigno, mas se ele está fazendo o que a igreja lhe pede, o sacramento se realiza. É claro que quanto mais santo for o ministro, melhor vai ajudar as pessoas a entenderem aquele momento, a viverem segundo aquela graça que está recebendo e compreendendo melhor, vai ter mais possibilidade de viver. Mas os sacramentos dependem de Jesus Cristo. E ele também depende muito, claro, da disposição da pessoa. Isso eu falei antes, eu insisto. Se uma pessoa recebe, mas sem viver aquele momento, o sacramento não é, repito, algo mágico que não vai acontecer de qualquer jeito. Sim, as graças de Deus nunca falham, mas quanta graça, às vezes, a gente deixa de receber por uma preparação inadequada ou por preparação nenhuma. Mas o assunto é muito rico e vou continuar a refletir sobre ele. Todos nós que já fizemos catequese um dia, nós sabemos da importância dos sacramentos. Para nos falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui com o Francis. Tudo bem, Francis? Boa tarde. Como vai, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Francis, primeiramente, vamos começar do mais básico. O que seriam os sacramentos e quais seriam eles? É interessante, antes da gente começar a listar quais são os sacramentos, que são 7, né, já adianto, é a gente entender de onde vem essa palavra, o que significa. Então, sacramento é uma palavra latina e, na verdade, é uma união, uma junção de duas outras palavras latinas, que significam sacro, sagrado, e mentum. Mentum significa meio, modo, instrumento. Portanto, é um instrumento sagrado. É disso que se trata o sacramento. A gente pode aprofundar um pouco mais para ajudar a nossa reflexão. Afinal, o que é um instrumento sagrado? Os sacramentos são, basicamente, um encontro com Cristo. Então, se a gente tiver isso em mente, já facilita muito. O que significa um sacramento? Toda vez que Jesus se encontrava com alguém, toda vez que Jesus se encontrou com alguém, ele estava sendo verdadeiramente ele mesmo. A coerência entre as ações de Jesus e o que ele pregava era o que motivava muitas pessoas e chamava muita atenção. Os sacramentos são uma herança que nós temos desse encontro com Cristo. A relação entre sacramento e fé está intrinsecamente ligada, porque o que nós fazemos não é simplesmente um ritual. Por exemplo, a gente não pode simplesmente usar um sacramento como se fosse uma mágica. A pessoa, o cristão, tem que estar imbuído desse espírito e acreditar nisso que está fazendo. Então, se ele participa do sacramento, ele acredita que realmente se trata de um encontro com Deus e aquele é um instrumento sagrado que, e esse é o ponto principal, o faz viver verdadeiramente, ou seja, de forma concreta, a sua fé. E por que esses sacramentos são de fato eficazes? Os sacramentos são eficazes, Carlos, porque o cristão tem a oportunidade de modo muito visível, muito palpável, vivê-los na sua vida cristã. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus durante o momento em que Jesus historicamente viveu na Terra, tinham a necessidade de se encontrar com Ele, de tocar nele, de falar com Ele. Os sacramentos são uma herança do próprio Cristo, através dos apóstolos, e que chega até nós pelos discípulos, pelos seus próprios discípulos, os bispos, os presbíteros, para que nós consigamos, de uma forma concreta, reviver isso. Então, como é que a gente revive? Toda vez que acontece um sacramento, toda vez que há uma oportunidade de um sacramento, estamos revivendo esse encontro palpável com o próprio Cristo. Pesquisando, eu encontrei um termo, graça sacramental. O que é graça sacramental, Francis? A graça sacramental, Carlos, se trata daquele estado em que a pessoa se encontra logo após receber o sacramento. E para entendermos melhor isso, é importante a gente perceber que cada sacramento tem um intuito, ou seja, cada sacramento está preparado para atender uma necessidade do cristão. O sacramento que deixa mais claro esse estado de graça é o sacramento da reconciliação. Ou seja, no sacramento da confissão,
nós deixamos de ser culpados para nos tornarmos então redimidos, ou seja, nós estamos perdoados.